Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago trazendo para vocês mais um vídeo aqui da Meu Guru. Hoje eu vou trazer uma questão do Harley, capítulo 25, exercício 18. Então vamos para a leitura. A figura abaixo mostra quatro capacitores, cujo dielétrico é o ar, ligados em um circuito que faz parte de um circuito maior. O gráfico a seguir do circuito mostra o potencial elétrico V em função da posição X no ramo inferior do circuito, que contém o capacitor 4. E o gráfico acima do circuito mostra o potencial elétrico V em função da posição X no ramo superior do circuito, que contém os capacitores 1, 2 e 3. O capacitor 3 tem uma capacitância de 0,8 microfarad. Determine a capacitância A do capacitor 1 e a capacitância do capacitor 2. Então, beleza, vamos lá descobrir esses valores. Vamos anotar aqui embaixo para deixar salvo. A capacitância, então, do nosso capacitor 3 é igual a 0,8 microfarad. Vamos, essa eu vou fazer com vocês. Qual a ideia dessa questão? Temos aqui um circuito, então nós temos um ramo onde tem um capacitor, em paralelo com esse capacitor 4, tem três outros capacitores, 1, 2 e 3. Como é que a gente vai analisar esses gráficos? O que ele está falando é, num lado aqui do capacitor 4, vamos começar por baixo, a gente vai ter aqui ó, um potencial de 12 volts. Então, nessa linha aqui, nós vamos ter aqui ó, 12 volts. Passou pelo capacitor, nós vamos ter aqui do outro lado 0 volts. Então, o lado de cá, nesse ramo aqui, nós vamos ter 0 volts. Então, temos 12 volts, 0 volts. Ou seja, a diferença de potencial desse ponto para esse ponto é de 12 volts. Isso é muito importante para daqui a pouco a gente começar a trabalhar na questão. E aqui em cima, o que nós temos? Nós temos que nós começamos no lado de cá, já sabemos que é 12 volts. Então, esse ponto aqui é de 12 volts. Passou o capacitor 1, ele vai ter uma queda de 2 volts. Então, nesse ponto aqui, nós sabemos que nós vamos ter apenas 10 volts. Passando o capacitor 2, nós vamos ter uma queda agora de 5 volts. Então, a gente vai ter 10 menos 5 volts. Então, aqui nós vamos ter 5 volts nesse nosso ponto aqui. E passando o capacitor 3, nós vamos ter uma queda do quê? Desse tanto aqui que a gente já descobriu que é 5 volts até zero. Então, nós vamos ter uma queda aqui de 5 volts sobre o resistor 3. Beleza, galera? Então, a gente consegue começar a trabalhar um pouco melhor nessa questão. Vamos por lá. Primeiro, ele nos dá o valor da capacitor 3 e pede que a gente quer qual a capacitância do capacitor 1 e 2. Mas como a gente vai descobrir se a gente não tem informação suficiente? Nós podemos usar então, galera, uma ideia sobre capacitores em série. Quando o capacitor está em série um com o outro, vamos usar aqui esse mesmo desenho, se eu tenho um acúmulo de cargas mais que aqui, isso vai fazer com que quando a gente tem uma placa aqui, ó, temos uma placa, um capacitor aqui vai ter mais que, vai atrair uma carga menos que para outra placa. Ou seja, nessa outra placa do capacitor, nós vamos ter uma carga menos que. O que faz com que essa carga menos que aqui passe a surgir uma carga do outro lado de mais que. Porque aqui deveria ser zero. Só como puxou uma carga menos que para um lado, no outro lado tem que equilibrar, trazendo mais que para esse lado. Isso, consequentemente, vai fazer com que essa placa tenha menos que e assim por diante. Ou seja, todas as placas vão ter a mesma carga num ramo em série. Então, precisamos encontrar um meio de encontrar essa carga para a gente poder relacionar um capacitor com o outro. E note, nós temos aquela velha equação que é o que? Capacitância é igual a carga sobre a diferença de potencial sobre o capacitor. Então, se a gente encontrar para qualquer um desses três capacitores essa carga, a gente consegue encontrar para o outro. E como na capacitor 3 aqui nós já temos o seu valor e temos a diferença de potencial sobre ele, que é de 5 volts, podemos usar então essa equação para encontrar a carga total. Vou fazer aqui do lado então. Temos que o quê? A carga total, isolando o que vai ser passar a vela para o outro lado, nós vamos ter que Q é igual a capacitância vezes a diferença de potencial, que vai ser igual a 0,8 vezes a diferença de potencial sobre o capacitor. É de 5 volts, então vezes 5. Então, o nosso Q nesse ramo aqui vai ser igual a 4 micro. Então, é 8 micro aqui, galera, perdão. Vai ser de 4 microcoulombs. Então, encontrado esse Q, nós sabemos que esse Q se repete para o capacitor 2 e também se repete para o capacitor 1. E agora, para a gente encontrar qual é a capacitância desse capacitor, é só fazer o caminho reverso. Antes nós tínhamos a capacitância
queríamos encontrar a carga. Agora nós temos tanto a tensão quanto a carga. Queremos achar qual é a capacitância. Vamos fazer o caminho contrário aqui embaixo então. Vamos lá. Para o capacitor 1, o que nós temos? O capacitor 1 nós vamos ter, isolando agora já a capacitância, né? Então, capacitância igual a Q sobre V. Então, nós vamos ter uma carga de 4 micro, sobre uma diferença de potencial de 2 volts. Uma diferença de potencial, então, aqui de 2 volts. Vamos ter que a capacitância desse nosso capacitor 1 vai ser igual a 2 microfarad. Encontramos então a capacitância do nosso primeiro capacitor. Agora para o segundo capacitor, vamos lá. Para C2. C2, nós temos a mesma equação, que vai ser C igual a Q, que se mantém igual, é um ramo em série, dividindo pela diferença de potencial, que é 5 volts, como a gente pode ver ali no gráfico. Essa diferença de potencial é de 10 para 5. Esse resultado aqui, galera, vai dar exatamente aquela conta que temos aqui em cima, de 0,8 microfarad. Então é 0,8 microfarad. Note, capacitor 2 e 3 são idênticos. Bom, galera, a questão é essa. O resultado está aqui na tela para vocês, de 2 microfarads e 0,8 microfarads. Chegamos nela usando o princípio de capacitância é igual a carga sobre a diferença de potencial em cima de um capacitor. Conseguimos chegar na nossa resposta. Muito obrigado por sua atenção. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima, galera.